Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Eu gostaria de iniciar com você o devocional no livro do profeta Jeremias, chamado de Lamentações de Jeremias. Como sempre, quando iniciamos um livro, eu faço uma introdução desse livro para que você entenda alguns aspectos importantes e fundamentais, para que você então possa ler esse livro e compreendê-lo e aproveitá-lo ao máximo. Então eu gostaria nessa noite de fazer essa introdução com você no livro de Lamentações de Jeremias. Nós vivemos hoje, em nossa época, sob a tirania do otimismo, em uma cultura escravizada ao positivismo, onde o prazer urgente é imperativo. A superficialidade e a infantilidade são marcas nítidas de uma sociedade como a nossa, uma sociedade do divertimento, do entretenimento. Quase não é mais permitido ficar triste, ou chorar, ou enlutar-se. Esse cenário onde a diversão e o prazer são o centro de tudo e a razão de todas as ações da vida, esse cenário produz uma baixa reflexão, uma pouca avaliação da vida. Há muito pouca reflexão em nossos dias do que fazemos, do nosso passado, do nosso presente, em como as minhas atitudes estão me guiando para o meu futuro, continuando a agir assim, continuando a pensar assim. Para onde eu vou? Qual será o meu fim? Então há muito pouca reflexão em relação a isso. E, consequentemente, mudanças, arrependimento, são palavras muito distantes de nós, dos nossos dias. Ao contrário, uma vanglória no erro, um orgulho no pecado, uma exaltação das más atitudes e uma alegre soberba de quem somos é o que domina mentes e corações. A fé, a oração, as escrituras sagradas, em sua grande parte se tornam como amuletos desse positivismo vazio. Deus se torna um mero abençoador que está a serviço daquele que crê, daquele que tem fé. Então Deus se torna um escravo da fé. Eu creio, então Deus tem que fazer. E Deus tem que fazer aquilo que eu quero para o meu prazer. Então essa é a atmosfera que nós vivemos hoje em dia. A mentira que se alimenta vez por vez em frases do tipo: olha, tudo vai dar certo, ou vai ficar tudo bem. São frases e expressões que se multiplicam cada vez mais. Contra toda essa corrente cultural em que nós nos encontramos, subindo em direção oposta, está o livro de Lamentações. Esse é o livro de todas as lágrimas. É o livro de toda a tristeza e de todo o sofrimento. Ekar é a expressão como. E essa expressão aparece dos 5 capítulos do livro três vezes. Como é a expressão que olha para trás, que avalia, que contabiliza, que recorda. Essa expressão é o espanto diante da tragédia. Como? Da tragédia das próprias ações, das gerações que passaram. Então é um livro que vai produzir lágrimas em nossos corações, num ambiente, numa sociedade onde as pessoas não têm espaço para o luto, não têm espaço para o choro, porque tudo é um positivismo imposto. É a sociedade do riso, a sociedade daquilo que tudo vai dar certo e que o mal não vai nos alcançar. Era exatamente essa a mentalidade, a atmosfera da nação de Israel quando esse livro foi escrito.
O que antecede esse livro é aquele momento em que Israel está confiado em si mesmo, Deus não vai nos julgar, Deus não vai se irar contra nós, tudo vai dar certo, os babilônicos, que são nossos grandes inimigos, não vão vir para cá, não vão nos sitiar e nem vão ser senhor de nós. Então, nessa atmosfera do positivismo, onde há muito pouca reflexão, é que Israel se encontrava. E nessa pouca reflexão, há pouco arrependimento e, obviamente, não há mudança. Então, esse livro é escrito na segunda invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Olha, já havia uma primeira invasão, mas mesmo assim eles endureceram o coração diante de Deus, se rebelaram contra Nabucodonosor, não ouviram o profeta Jeremias, como estamos acabando de sair da meditação devocional no livro de Jeremias. Então você tem bem esse contexto na sua cabeça. Eles endurecem o coração, não ouvem Jeremias, não ouvem a Deus, e aí então vem a destruição fatal. Desde a saída de Israel do povo do Egito até esse momento desse livro ser escrito, nós temos aí mais ou menos 1000 anos aproximadamente. Israel se rebela e de forma repetida, massiva, abandona o Senhor geração após geração. Trocar o Senhor por dinheiro, trocar o Senhor por prazeres, por imoralidade e, acima de tudo, por outros deuses que lhes impulsionavam e proporcionavam todo tipo de imoralidade, injustiça e todos aqueles prazeres que eles gostariam de viver. Consequentemente, eles abandonaram o culto ao Senhor, viveram na religiosidade e, obviamente, na hipocrisia, deixaram o Senhor, a fonte da água da vida, e cavaram para si cisternas furadas que não retêm água. Deixaram o Criador do universo, que fez os céus, a terra, o mar, que os libertou do Egito, daquela escravidão terrível em que eles se encontravam, e eles deixaram o Senhor para adorar estátuas de madeira, de barro, cobertas de ouro, que não podem ver, não podem ouvir, elas não podem fazer o bem e nelas não está a fazer o mal. Encheram suas casas de injustiça e adultério, inundaram as cidades de corrupção, mataram os profetas de Deus, mofaram, zombaram, caçoaram dos profetas do Senhor, desvalorizaram os homens de Deus, desprezaram o culto, os sacrifícios, dízimos, ofertas, a aliança, confiaram no dinheiro e nas alianças políticas e econômicas e militares e literalmente por um período de tempo perderam o livro da lei do Senhor. Buscavam a oração simplesmente como um meio de alívio dos seus pecados ou das tragédias que os estava cercando. Em grande aperto, buscavam o Senhor. No momento de paz e tranquilidade e prosperidade, abandonavam o Senhor e seguiam seus próprios deuses. Mesmo depois da primeira invasão dos babilônicos, eles continuaram rebeldes contra o Senhor e não deram ouvidos. E na segunda invasão, Nabucodonosor destruiu tudo. Houve uma destruição completa, os muros foram destruídos, todas as casas foram destruídas, diz o livro de Jeremias, o templo foi destruído, tudo aquilo que havia no templo ainda que restara, eles levaram tudo. E sobre esses escombros, debaixo dessas cinzas, ao lado dos mortos, o livro de Lamentações é escrito. Esse livro foi escrito à luz do fogo das casas queimadas, à pena da violência em tinta de sangue misturada a lágrimas. Esse livro foi escrito sobre o inferno, nunca antes visto na cidade de Jerusalém. Angústia, medo, desesperança, é a atmosfera que circuncida Jerusalém e as palavras desse livro. E o que podemos aprender do livro de Lamentações é que precisamos nos voltar para Deus,
que nós precisamos levar Deus a sério. Como Paulo vai dizer no livro de Gálatas, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Esse livro mostra que aquele que planta vento, colhe tempestade. Esse livro nos chama a introspecção, ao ostraísmo, a olhar para dentro de nós mesmos à luz da palavra de Deus, a analisar as nossas vidas de verdade, sobre as advertências de Deus em sua palavra. Esse livro nos chama a ser 100% sinceros com Deus e conosco, sem desculpas, sem méritos, sem mentirmos para nós mesmos, tomar a nossa vida, considerar palavras, atitudes, decisões, colocar aquilo diante de Deus, da sua palavra em oração e lamentarmos diante de Deus pelos nossos pecados. É um livro que nos chama a confessar pecados, uma prática que hoje em dia se perdeu. Às vezes você passa cultos inteiros e não existe momento de confissão de pecado. Às vezes as pessoas tomam Santa Ceia e o momento da ceia não tem confissão de pecados. Eu lembro quando me converti, ou quando ainda pequeno, na igreja, as pessoas chegavam 15, 20 minutos mais cedo no culto, dobravam seus joelhos para ali então abrir seu coração diante do Senhor, buscar o Senhor, confessar os seus pecados, para iniciarem um culto a Deus, onde primeiro eu fui reconciliar-me com Deus, deixei a minha oferta no altar, voltei para me reconciliar com Deus, para pedir perdão pelos meus pecados e depois entregar a minha oferta a Ele. Então esse livro nos chama a confessar pecados, pecados ocultos, desvios, mentiras, de rever caminhos e condutas e atitudes e palavras e compromissos e vícios e inclinações que temos, voltar para Deus em verdadeiro e genuíno arrependimento, isso é abandonar o pecado e buscar de coração em fidelidade a Deus, comprometer-se com Deus, em ser aquilo que Deus quer que sejamos e em viver a sua vontade. Esse livro nos mostra que o nominalismo e a religiosidade são fatais, são mortais para uma pessoa. Vidas inteiras, famílias completas são destruídas por causa da religiosidade, por causa do nominalismo. Não, eu sou evangélico, eu tenho um nome de evangélico, eu digo que eu sou evangélico, eu vou para a igreja, mas não há transformação na minha vida, não há mudança em quem eu sou, na maneira que eu penso, que eu estou agindo, os meus valores e conceitos, a minha conduta. Eu sou um mundano no meu trabalho, mas eu dou glória a Deus na igreja. Isso é mortal, queridos, mortal. O Evangelho, Cristo não deu o seu Filho na cruz para os cristãos serem um bando de hipócritas. Ao contrário, é haver de fato uma mudança. Aí está o verdadeiro discípulo de Jesus, aí está o verdadeiro cristão. É aquele onde você enxerga a mudança, porque ele é como Cristo, não de forma perfeita, mas ele segue em direção a isso. Como Paulo disse, não que eu tenha obtido a perfeição, não que eu tenha alcançado, mas eu estou prosseguindo para isso. Esse livro nos chama ao arrependimento mais profundo da nossa vida, com lágrimas. É um livro de avivamento. Às vezes a gente acha que o avivamento vem no entusiasmo, que o avivamento inicia quando as pessoas começam a exultar e dar glória a Deus e pular. Não. Todo avivamento na história da igreja, no Antigo Testamento, todo avivamento começou, iniciou-se assim, com lágrimas, com confissão de pecados, com tristeza, com derramar do coração diante de Deus, o confessar a hipocrisia, a mentira, a vida dupla face que muitos vivem, o nominalismo. Meu irmão, é aí que começa o avivamento. Esse livro é um livro que nos chama ao avivamento. Por quê? Porque Israel está morto.
Morreu a nação de Israel, foi destruída aquela nação. E só Deus, como você vê no livro do profeta Ezequiel, aquele vale de ossos secos. E Deus faz Ezequiel passear por ali e pergunta para ele, podem porventura esses ossos viverem, reviverem? Ele disse, tu sabes, só tu podes, não há ninguém que possa fazer isso. E aí então, esses ossos mostram essa realidade que o livro de Lamentações diz. A nação está morta, morta espiritualmente, ela está morta moralmente, ela está morta socialmente, em todos os aspectos. O resto do povo que está ali está morto, são como zumbis andando, porque perderam a Deus, deixaram a Deus e foram seguir seus próprios prazeres e morreram nos seus próprios pecados. Esse livro nos chama ao avivamento, que sempre se inicia com arrependimento. É a primeira palavra do Evangelho. Está cheio de Cristo nesse livro, está cheio de Deus nesse livro. Esse livro está cheio do Evangelho, porque assim como a palavra desse livro é arrependimento, assim a primeira palavra do Evangelho é arrependei-vos. É um livro que é uma pérola preciosa. É um livro que foi desenhado, é uma obra de arte esse livro. A estrutura desse livro é fantástico, é fantástico. São 5 capítulos, são 5 poemas. Cada capítulo, um poema, uma música diante de Deus. Todos eles estão interligados, cada poema está interligado um ao outro, mas cada um é independente do outro. Cada um tem um argumento central, um tema central. Eles formam uma unidade, mas são separados entre si. Cada poema é um acróstico. O que é um acróstico? É quando você pega, por exemplo, as letras do alfabeto e vai fazer uma poesia. Então, a primeira frase daquela poesia começa com a letra A. A segunda frase começa com a letra B. A segunda frase com a letra C. A gente faz acróstico e assim até o final. A gente faz acróstico muito com o nome de pessoas, né? O nome da pessoa, então se faz um acróstico. Esse livro inteiro é um acróstico. Cada capítulo, 22 versículos, as 22 letras do alfabeto hebraico. No capítulo 3, o poema se triplica, né? Ele se multiplica, porque são 66 versículos. Os 3 primeiros capítulos seguem um padrão de agrupar com 3 linhas cada estrofe. Então, cada estrofe, 3 linhas, com 2 exceções, que são o versículo 7 e o capítulo 2, versículo 19, que podem ter sido por acaso. O sistema acróstico simples aparece mais esmerado no terceiro lamento, no terceiro capítulo, onde os 3 versos de cada estrofe começam sempre com a mesma letra hebraica. Por isso que são 66 versículos. O livro é um quiasmo. Isso é uma estrutura onde a mensagem central está no centro do livro. Não está no final do livro, nem no começo do livro, mas está no centro do livro essa mensagem central. Os 2 primeiros capítulos estão subindo. O capítulo clímax é o capítulo 3, e depois os capítulos 4 e 5 descendem. Então, o capítulo central desse livro é o capítulo 3. São 154 versículos, e o centro de tudo é o capítulo 3, versículo 33. O argumento central do livro se encontra aí no capítulo 3, versículo 31 até o 33. Olha qual é a mensagem central desse livro. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, Deus usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque Deus não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quanta beleza nesse texto, irmão. Veja, Deus não rejeita para sempre. É um livro que clama a graça de Deus, que chama
a graça de Deus, que pede, que intercede pela graça, misericórdia, o perdão de Deus, que revela quem Deus é, o Deus santo, misericordioso, mas é que o Deus que é um Pai, Ele não entristece, Ele não aflige, feliz, de bom grado os filhos dos homens. Às vezes as pessoas lêem um livro desse e vem castigos, vem juízo, vem tanta coisa e falam, mas que prazer Deus tem nisso? Não, Deus não tem prazer nenhum em nada disso. Eles chegaram nisso pelos seus próprios pecados. E aqui está o ponto, as pessoas fazem um monte de coisa errada, cometem e semeiam um monte de erros e pecados e querem que as coisas vão bem, funcionem bem. E no final que dê tudo certo. Isso é totalmente incoerente, isso é contra até a lei da natureza. Você não vai plantar uma semente de manga e vai nascer um pé de abacate. Não, é impossível. Aquilo que você planta, você colhe. Israel foi chamado por 1000 anos ao arrependimento e não quis, geração após geração. E agora estão colhendo o sofrimento dos seus próprios pecados. O centro desse livro revela a graça mais profunda de Deus, mas ao mesmo tempo a desgraça mais profunda do ser humano. Se o Senhor não exercesse sua graça, todos pereceríamos em nossas próprias destruições. Os livros proféticos atestam, todos eles, a depravação total, e Lamentações chora toda a nossa desgraça e enfermidade incurável diante de Deus. Mesmo no cativeiro, na Babilônia, ou rebelados no Egito, Israel voltou-se contra Deus e adorou outros deuses. Não há sofrimento, não há castigo, doença, misérias, guerras, nem mesmo a morte de milhões de pessoas é capaz de fazer o pecador voltar-se para Deus. A busca, nesse momento, está sobre o interesse de alívio, simplesmente de um socorro momentâneo, mas não na verdadeira busca da pessoa de Deus. Se tudo estivesse bem, se em lugar de miséria tudo estivesse próspero, Israel buscaria o Senhor? Você buscaria o Senhor? O pecado matou primeiramente o espírito, onde estava toda a capacidade do ser humano de buscar a Deus e ter comunhão com Ele. Somente o Espírito Santo pode revivê-lo e então convencer do pecado, da justiça, do juízo, como disse Jesus em João capítulo 16, versículo 8. Como necessitamos de profetas, de Deus em nossas famílias, nessa cidade e nesse país. Os profetas foram aqueles que amaram a Deus e a sua palavra, acima de tudo, foram fiéis às escrituras sagradas até a morte. Denunciaram o pecado de pequenos e grandes, poderosos e fracos. Essa é a missão de Deus para cada cristão verdadeiro. Se você é um cristão verdadeiro, una-se a Jeremias, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a Malaquias. Unam-se a esses homens de Deus, aos apóstolos do nosso Senhor Jesus, para pregar o Evangelho, chamando ao arrependimento de fato e verdade. Qual a teologia que tem no livro de Lamentações? Quais são os aspectos teológicos que nós vemos nesse livro? Lamentações relata o sofrimento advindo do pecado. Lamentações fala do pecado, do sofrimento que o pecado produz. Diferentemente, por exemplo, de Jó. Jó fala do pecado dos justos, em como aquele que está vivendo em justiça, em retidão, em fidelidade diante de Deus sofre. Mas Lamentações fala do oposto. Lamentações fala da consequência dos nossos pecados. Aqui nesse livro você vai ver qual é a consequência de ser infiel a Deus, qual é a consequência do amor ao dinheiro, qual é a consequência da imoralidade, qual é a consequência de sermos injustos diante de Deus e dos homens. A soberania de Deus se manifesta nesse livro. Deus é o Deus que controla as nações,
Deus é o Deus que controla os movimentos internacionais dessas nações. Ele é o Deus do universo. Ele é dono de tudo que existe. Ele governa seu povo. Ele é Senhor de tudo. Ele é Deus de perto e Deus de longe, como diz Jeremias. Mas quando Jeremias diz isso no seu livro, que ele é Deus de perto e de longe, é porque os israelitas, no contexto desse texto, estão tentando esconder os seus pecados diante de Deus. Não, nós vamos fazer isso aqui. Deus não vai ver. E Deus diz, eu sou Deus de perto e eu sou Deus de longe. Ninguém se esconde de mim. Ninguém se esconde de mim. E assim também é o que vemos no livro de Apocalipse, quando um por um será chamado diante do trono branco, daquele que senta nesse trono, e a terra inteira foge. Diante dele, cada pessoa que já viveu, que já morreu, estará diante dele dando conta de tudo que intencionou, pensou, falou, fez e deixou de fazer. Tudo está sendo escrito nos livros e se abrirá o livro da vida. Meu querido, ninguém se esconde de Deus. Não se engane. De Deus não se zomba. Deus é santo. É outro aspecto extraordinário desse livro. É que Deus não aceita nem compactua com o pecado de ninguém. De ninguém. Israel achava que ele era o povo eleito, então por isso Deus ia compactuar com ele. Deus não os castigaria. Templo do Senhor é esse. Não é isso que vimos em Jeremias? O povo ficava dizendo, não, se nós temos um templo em pé aqui, Deus está conosco. E Deus então destrói aquele templo e 500 anos depois Deus destrói o templo em Jerusalém, porque Jesus o amaldiçoou, porque fizeram da casa do meu pai uma caverna de ladrões. Pessoas que estão no reino de Deus simplesmente por dinheiro e prazeres sexuais. Aí está, a santidade de Deus alcançará. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então Deus não compactua, não aceita, não admite, não entende o pecado de ninguém e nenhum pecado. Somente um povo santo pode permanecer e relacionar-se com Deus santo. Justiça e juízo. Ele não vai deixar nenhum pecado impune. Sua santidade, nela, Deus condena e pune todo pecado e todo pecador. Então a gente tem hoje em dia um conceito de que Deus não pune. De qualquer pessoa que morre, não importa em que condição e quem foi essa pessoa, ela vai para o céu, Deus a vai aceitar, Deus a tem em bom lugar, alguma coisa nesse sentido, ela virou anjo. Isso é mentira. É mentira. A Bíblia nos diz outra coisa. Porque se Deus aceitar as pessoas como elas estão e quem elas são, Deus é pior do que elas. Deus só pode aceitar um pecador através do sangue de Jesus, seu Filho. Apenas aí. E tão somente aí Deus vai aceitar um pecador. Quando seu Filho o substituiu na cruz do Calvário, pagando os seus pecados, morrendo a sua morte, recebendo em si mesmo suas maldições e colocando sobre esse pecador a sua justiça, a sua santidade, a sua vida de amor a Deus. Somente aí. Então Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus santo, mas Ele é um Deus misericordioso. Lamentações revela a urgência do Messias. A urgência do Messias. Se ficarmos deixados a nós mesmos, vamos nos destruir. Não há esperança alguma para o ser humano em quem ele é. Isso nós vemos na história da humanidade. Quando nós olhamos a história das civilizações, nós vamos ver exatamente isso. Atual, passada, nós vamos ver exatamente isso. O ser humano, ele é degenerativo. Ele caminha em profundidade de pecado e degeneração. Sem Deus, sem o Messias, sem Jesus Cristo de Nazaré. Não há salvação. O livro de Lamentações clama, grita pela vinda do Messias. Então, irmão amado, ao ler esse livro, por favor, não o faça
de forma rápida. A gente lê uma história, a gente lê ela com uma certa velocidade, num ritmo. Dá para entender a história. Mas aqui o que temos é poesia. Poesia é o estilo literário, é a forma literária mais difícil de se fazer. E ela precisa de que o leitor, ao deparar-se com ela, o faça com calma. Pare no texto. Não se apresse em nenhum capítulo, outro e outro. Não. Vá no texto. Leia. Com certeza eu vou gastar mais de um vídeo para cada capítulo. Há muita informação, a beleza. O livro te chama a reflexão, ele confronta você, ele chama você, ele revela Deus. Ele mostra, por exemplo, e aí você deve anotar, qual o caráter de Deus, quais são os atributos de Deus, como Deus se revela nesse livro. Mas anote também, quais são os pecados cometidos pela nação de Israel ali? E qual a consequência desses pecados? Como esses pecados, no que esses pecados resultam? Qual o fruto que esses pecados produzem? E como Deus disciplina, e como Deus age diante daquilo. E ali é o momento de você parar, é o momento de você olhar para dentro de você mesmo, de refletir, de pegar aquele texto e chamá-lo dentro de si em oração. Então não é um livro para você ter pressa. Não é um livro para você sair correndo, é um livro para você ler. Ler uma vez, aquele capítulo, ler outra vez, ficar dias no mesmo capítulo, meditando naquele texto, parado diante daquele texto e lendo devagar uma, outra e outra e outra vez, e deixando esse texto chegar ao seu coração. E perceba, anote se você está tendo as mesmas atitudes da nação de Israel. Veja se as suas atitudes são paralelas, são similares àquilo que Israel está fazendo. Às vezes você não está fazendo exatamente igual, mas eu estou me assemelhando a isso. Eu estou me aproximando desse pecado. Eu estou vivendo parte dessa ideia de Israel aqui. É hora de lamentar, de chorar, de chegar-se diante de Deus, de toda graça, de todo amor, de toda misericórdia. Saber que Ele te ama, tem perdão, restauração e nova vida para você. Que Deus te abençoe e que fale poderosamente com você nesse livro das Lamentações de Jeremias.